Olá, meus queridos alunos do nono ano e também do EJA 4, tudo bem? Vocês estão bem? Então, aqui é o professor Ezequiel, mais uma vez com aula de língua inglesa. E nós vamos trabalhar, como vocês podem ver, a continuação de como falar, de como comunicar as horas em inglês, tudo bem? Antes de nós continuarmos, gostaria de falar para vocês algumas informações importantes, pelo menos a que nós, como professor, consideramos importantes para vocês. AM e PM, inclusive nos equipamentos de vocês, como televisão, relógio, celular, geralmente aparece isso aí, ok? Eu já ouvi alguns alunos me perguntarem a respeito do significado disso aí. Então nós temos aqui, significa before noon, ou seja, antes do meio-dia. O nosso famoso de manhã. Um exemplo, it's 11 a.m., it's 11 a.m., que significa são 11 horas da manhã. Esse a.m., antes do meio-dia, se é 11 horas, então vai ser 11 horas da manhã, ok? O p.m. vai ser afternoon, ou seja, depois do meio-dia, o nosso famoso à tarde. Tipo, it's 10 p.m., 10 horas da noite. Tudo bem? A expressão o'clock, como vocês já viram, ou é utilizada em horas exatas. Exemplo, it's 7 o'clock, ou seja, são 7 horas. A expressão noon ou midday. Noon é mais nos Estados Unidos, midday é mais na Inglaterra, mas isso não importa, porque se você falar um ou outro em qualquer, eles vão entender. Para qualquer um deles, eles vão entender. Significa meio-dia. Exemplo, it's noon, é meio-dia. Midnight significa meia-noite. Exemplo, it's midnight, é meia-noite. Tudo bem? Então vamos tentar caminhar aí para mais um passo para a gente aprender um pouco mais aí. Tudo bem? Nós temos aqui a representação de um relógio, ok? Ele está bem ilustrado aí, pelo menos eu acho que está. Eu gostaria de destacar para vocês duas linhas imaginárias bastante importantes e utilizadas na língua inglesa, ou pelo menos para os falantes do idioma. Nós temos essa primeira linha aqui que representa meia hora, é chamada de half ou half. Conforme a gente já falou, ela marca a metade do relógio, ou seja, 30 minutos. Eu posso dizer meia hora ou half. Tudo bem? Inclusive, para quem gosta de futebol e acompanha, eu vejo isso também em futebol. Eles não dizem primeiro tempo, segundo tempo. Inclusive na Copa do Mundo, agora 2014, que foi realizada no Brasil, até as TVs brasileiras apareciam lá embaixo, né? Escrito first half, ou seja, primeiro tempo, second half, segundo tempo, ok? Então nós temos a expressão half como metade. A outra linha imaginária que eu gostaria de destacar para vocês é nesse horizonte aqui, ok? Que vai representar um quarto da hora, ou seja, 15 minutos. É chamada de quarter, ok? Essa linha imaginária é chamada de quarter. Passados esses esclarecimentos, gostaria ainda de acrescentar que quando o ponteiro está caminhando nessa direção, ok? Vocês vão utilizar a expressão past ou past, tudo bem? Quando o ponteiro de minutos ele ultrapassa o half e entra nessa segunda metade aqui da hora, justamente para fechar essa hora, vocês vão utilizar a expressão to. Suponhamos que aqui nós tenhamos um ponteiro de hora apontando para 12 e o ponteiro de minutos apontando para 5. Então você vai dizer it's 5 past 12. 12 e 5, ok? Se o ponteiro de minutos estiver aqui, ó, no 15, aí você vai dizer it's quarter past 12. 12 horas e 15 minutos. Se o ponteiro de minutos estiver aqui no 6, ó, aí vai ser it's half past 12. 12 horas e 30 minutos. Se tiver aqui, ó, o ponteiro de minutos está aqui, está aproximando agora de fechar, de caminhar para 1 hora da tarde. Você pode dizer assim, it's 10 to 1. It's 10 to 1.
que significa 10 minutos para 1 da tarde, ok? Ou para 1 da manhã, não importa. Tudo bem? Então, passada essa parte aí, vamos tentar praticar um pouco, falando sobre a nossa rotina de escola, né? Pelo menos quando a gente podia. Aí nós temos a seguinte pergunta: What time do you wake up? Que significa que horas você se levanta? Dentro de uma rotina, dentro daquela rotina quando nós íamos para a escola. What time do you wake up? A que horas você se acorda? Você pode dizer I wake up at. Em horas nós temos que utilizar a expressão at. Não esqueçam, ok? Nós temos que utilizar. Então você vai colocar assim: I wake up at 6 o'clock. Eu me acordo às 5 da manhã. What time do you have breakfast? A que horas você toma o seu café da manhã? Você pode responder I have breakfast at 6:30. Ou simplesmente at 6:30, ok? Eu tomo meu café da manhã às 6h30, ou, conforme aqui está descrito, uma outra maneira que também é certa, que também é correta. What time do you go to school? A que horas você vai para a escola? Você pode responder I go to school at 7:10. Eu vou para o colégio. Eu vou para o colégio às 7:10, ok? Às 7:10, at 7:10. What time do you go home? Que horas que você volta do colégio? Que horas que você volta para casa? Aí você pode responder I go home at noon, que significa eu volto ao meio-dia, ok? What time do you have lunch? A que horas você almoça? De que horas você almoça no seu dia a dia? Você pode responder assim: I have lunch at 1 p.m. Eu almoço à 1 da tarde. Tudo bem? Então vamos tentar praticar um pouco aqui o exercício que nós acabamos de trabalhar, ou pelo menos o assunto que nós acabamos de trabalhar, ok? What time is it? Nós temos 3 relógios e uma resposta. Ou seja, essa hora ela está relacionada ao primeiro relógio, ou ao segundo, ou terceiro. Dá uma pausada aí no vídeo e tentem descobrir, ok? Qual a resposta? It's 5:10. It's 5:10. Ou simplesmente It's 5:10. Qual dos relógios? Ó, o relógio do meio. It's 10:05. Ou seja, é 5:10. Segundo relógio aqui, ó, mais uma vez. Esse horário aqui está relacionado apenas a um desses relógios. Qual deles? Dá uma pausazinha no vídeo e tenta responder. It's 25 to 6. 25 to 6. Ou simplesmente It's 5:35. It's 5:35. Qual horário? Esse é o relógio, ok? Esse é o relógio que está representando a hora que nós acabamos de falar. Mais uma aí para a gente testar. E agora? It's 4:45. Ou simplesmente It's 4:45. Primeiro, segundo ou terceira imagem, qual o relógio aqui que representa esse horário? It's 4:45. Primeiro relógio, ok? 15:05. E por último, nós temos aqui, ó, It's noon. Qual desses relógios representa esse horário? Obviamente é esse último aqui, que é meio-dia. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer o exercício. Professor Ezequiel com mais uma aula de língua inglesa. Deus abençoe vocês.